realizado no dia 11 de novembro de 2015. Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, na Câmara Municipal realizada a 29ª sessão ordinária, composta pelos vereadores João Teixeira Ramos, presidente, George Luiz Magalhães Pinagura, secretário, Antônio Maria Souza Ramos Leandro, segundo secretário, Joaquim Rodrigues Sobrinho, Evandro Carlos Rodrigues Silva, João de Almeida, José Antônio Pereira Leão, Antônio Zé Rodrigues, Raimundo Marcelo Magalhães, Orlando Cruz Silva e Augusto da Silva. Às 9 horas, o presidente declara a sessão da Comissão de Deus, leitura da ata de realizar a sessão ordinária, que como secretário aprovado sem modificação. Expediente. Ofício número 160 de 2015 do chefe de gabinete encaminhando a prestação de contas no mês de setembro de 2015. Indicação número 8, de vereador Evandro Carlos Rodrigues Silva, aprovado a unidade. Indicação número 7, vereador João Pinagura, José Antônio Pereira Leão da Silva, aprovado a unidade. Ofício do vereador Cruz Silva, solicitando o presidente que envie ao prefeito o livramento para que o mesmo tome a devida providência para a construção da ponte na região do Inteirão, 30 divisas de 2 municípios, que dá acesso à cidade do Muquem, porque para mim já cumpriu a sua parte, não apoio, nada mais se tratar do seu presidente aproximar a sessão às 11 horas, convocando a sessão ordinária para o dia 18 de 11 de 2015. Para constar, a haver presente ato que depois de lhe achada conforme vai devidamente assinado para a menina 11 de novembro de 2015. Aprovação da vereadora Antônio Maria, Joaquim, Evandro, João Almeida, José Olinto, Antônio Zé Rodrigues, Raimundo Marcelo, Orlando Flor, Joaquim Francisco, Jorge Luiz. Também estou a favor, aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Não tem nenhuma correspondência aí chegada na casa para ser lida. Vamos para indicação dos senhores vereadores. O vereador Orlando Flor tem indicação aí, pode fazer a leitura. Indicação legislativa número 6 de 2015. Emenda. Instalação de redutores de velocidade na rodovia para Mirim Caturama, nas proximidades da comunidade de São João. Autor vereador Orlando Flor Silva. Indica a mesa na forma regimental que após a aprovação do plenário que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando providência deste para a instalação de redutores de velocidade na rodovia que liga a cidade de Paramirim Caturama. Justificativa. O trecho próximo à comunidade de São João, que fica a estrada que liga a cidade de Paramirim Caturama, carece de artifícios para reduzir a velocidade dos veículos que por ali trafegam. A população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima apontado, onde tem uma curva que chega a ponto e não há indicativos para a redução da velocidade. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de pessoas que por ali se localizam PSF, escola, bares e residências. Dessa forma, o Executivo, objetivando prevenir a população contra os incidentes desagradáveis, deve instalar redutor de velocidade com sonorizador nos dois sentidos da comunidade de São João. Certo de contar com a aprovação dos novos edis da presente indicação e do consenso do sentido do senhor prefeito municipal, reitero os votos de sim e apreço. Paramirim, 18 de novembro de 2015, Orlando Flor Silva, vereador. Então, só para complementar aqui, essa indicação, acho que desde 2010 que ela vem rolando aqui na casa, eu já fui autor dela, voltei a trazer novamente na casa, o vereador Joaquim Francisco, CCG hoje também entrou. Então, foram vários colegas que têm cobrado, porque os moradores ali andam apreensivos com aquela situação. Inclusive, já houve um acidente fatal, com vítima, ali naquela comunidade. E por ali se tratar de ter um PSF, e escola, e bares, residências, então ali é um tráfico de crianças e idosos. Entendeu? Então, a comunidade tornou-nos procurar nesse sentido, e eu torno a renovar essa indicação, que não é só minha, da casa, a preocupação de todos esses vereadores. E, posteriormente, eu vou também pessoalmente com o senhor prefeito para mostrar para ele a necessidade de encarar de urgente e urgentíssimo construir esses redutores lá. Inclusive, nosso colega aqui, Deus que botou a mão, mas houve um acidente grave com ele um certo tempo atrás aí, tudo por conta de sinalização então, mas Deus é mais. Em votação, vereador Antônio Maria, Joaquim, Evandro, João Almeida, José Olinto, Antônio Zé Rodrigues,
Raimundo Marcelo, Joaquim Francisco. Eu agradeço a Deus e agradeço também, companheiro, porque já pela segunda e terceira vez, eu e o colega também já colocou, mas às vezes ela quer defender, não é querer defender, porque nem o próprio prefeito, nem nós, nem o privilégio de meter uma picareta no asfalto e abrir. Nós não temos esse privilégio. E esse governo que aí está, ele teve com 8% na pesquisa. Ele subiu com nós aqui em Parali, os prefeitos governados, colocou 27 prefeitos, o Patrica subiu. Ele deveria ter mandado dela pegar fazer esse serviço. Culpo mais ele. Eu pedi o senhor presidente, pedi a Câmara, e ele nunca nos deu a dia. Acabou quase que acendia uma vela lá para mim, ele tinha que regular, né? Eu estou completamente a favor, que Deus ajude, isso vai ser feito. Parabéns, colega. Vereador Jorge. Vereador Jorge. Eu queria aproveitar aí e dar mais uma pincelada aí na indicação do vereador. Eu estive no velório, juntamente com o vereador e um morador que nos questionou sobre a situação. Eu queria repetir essa indicação do meu vereador, que realmente teve essa ideia brilhante aí, que eu acho importante. E o morador ainda questionou que até eles mesmos fariam se fosse possível. Então o vereador Joaquim aqui deu uma colocação importante. Se dependesse talvez de nós aqui, a gente faria esse serviço, mas depende do técnico. Então aí eu acho que a indicação do vereador, e vai, como ele é o líder do prefeito, começar pessoalmente para solicitar do prefeito a cobrar do BERPA o mais breve possível, porque ali realmente necessita, que tem ali, como foi justificado, tem escola, tem o posto do PSE, justificado. Qualquer local que a gente for daqui para outros locais aí, onde tem uma escola próxima, alguma coisa, a gente vê que tem um quebra-mola. Então acho que é justificado. O cidadão estava até meio desesperado na conversa, né, assim, que isso depende do que o vereador sempre é questionado por tudo que eu tenho. Ah, você tem que fazer. A gente está aí pronto para cobrar. Você vê que essa Câmara está preocupada com essa indicação aqui desde 2010, no próprio vereador. Mas acho importante a gente lembrar, porque tem que ser feito. O vereador Joaquim tem essa colocação aí, o governador tem que tomar essa providência através dela aí para fazer, não só aí, mas aonde necessitar. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Orlando Flores Silva. Não tendo mais nenhuma matéria, o senhor tem? Só trazer para casa e para que a liderança do prefeito tome providência aí, junto com o prefeito. É porque assim, há tempos atrás a gente já colocou indicação nessa casa para que se fizesse a limpeza de um canal que enche a lagoa ali de Caraíbas-Tó, do Grama para Caraíbas-Tó. Então o seu prefeito mandou a máquina no ano passado e fez a limpeza, só que chegou num determinado terreno, o dono, o proprietário não aceitou a máquina entrar para fazer a limpeza, até concluir a limpeza do canal. Está por 100 e poucos metros para que se conclua essa limpeza. E aí a associação, os moradores foram ao Ministério Público. O Ministério Público encaminhou uma documentação à Prefeitura solicitando informações desse serviço, desse canal, e até então não teve retorno, né? Não teve uma resposta ainda com o porquê dessa situação e como resolver. Então eu estou trazendo para casa, pedindo aí a liderança para que se tome providências urgentes, porque as chuvas estão chegando, né? Mais cedo ou mais tarde elas vêm, e não é justo você ter um canal que é centenário ali, você impedir uma passagem de 100 e poucos metros. Então a gente não sabe porquê. Então eu estou trazendo aí para casa e solicitando aí da liderança para que se tome providência para concluir essa obra, porque é um prejuízo enorme para uma lagoa daquela que depende desse canal ficar nessa situação. Fez a limpeza até o terreno, depois o terreno continuou e até então não se tomou providência. Então vamos registrar aqui, passar em votação e encaminhar para lá, além da palavra do líder, como um pedido de providência verbal, e a casa faz o documento também e envia junto com a indicação. Então vamos para a votação aí desse pedido de providência verbal. Vereador Antônio Maria. Por favor. Vereador Joaquim. João Almeida. Senhor presidente, eu sou a favor. Inclusive tem um ofício de 14 de abril de 2014 que foi encaminhado ao Executivo, e a comunidade, desse período,
ainda não teve realmente uma resposta. Só falta. Vereador Zé Alito. Tem que ser urgente. Urgente, que a chuva vem aí, se Deus quiser. Antônio José Rodrigues. Olha, essa limpeza do canal é muito importante, porque a gente está sabendo, a chuva diminuíram. Quanto mais você aproveitar as águas para encher essas lagoas, é muito bom. Você vê a situação de Caraíba, a gente batalha lá, aquela lagoa. Hoje, ela, no ano passado, com 10 dias de chuva, ela sangrou. Foi um volume de água, uma coisa fora de série. Então isso é muito importante, essas pequenas coisas que você faz e que a população agradece. Eu sou inteiramente a favor. Vereador Raimundo Marcelo. Orlando Flor. Avisar o colega, por essa lembrança aí, realmente a comunidade está apreensiva, até assim, curiosa e está com uma resposta urgente disso aí. Eu procurou relação aí. O colega deu uma lembrança muito bem aí, o presidente deu uma ideia aí de oficializar através da Câmara e a gente vai pessoalmente também para poder buscar um entendimento disso aí. Vereador Joaquim Francisco. Graças a Deus, estou completamente a favor, porque em 1989, quem limpou o terreiro foi eu lá com minha conta própria para a água lá. E hoje está ficando boa a coisa dele, estou completamente a favor. Vereador George. A colocação do vereador José Rodrigues é importantíssimo, porque esse Caraíbas fez em 10 dias de chuva, graças a Deus, muito bem. Mas lá o pessoal fez uma limpeza. Aí isso que segurou mais água, então, se fizesse uma limpeza, com certeza, a água chegar mais fácil. Já fez, sabe, colega? Fez, Sim, não chegou no mas faz a complementação aí. Isso, Se um dos donos está impedindo, vai ter que procurar as maneiras cabíveis corretas para poder não ser impedido, porque está prejudicando, não é só a minha propriedade, vários proprietários que estão prejudicando. Inclusive, talvez até ele próprio. Só um minutinho. Você veja bem, Caraíbas, nós temos essa dificuldade, porque tem as pessoas que têm seus terrenos lá, a dificuldade. Tem dono do terreno que não deixa fazer ali na passagem do gado, onde rebaixa a tapagem, e ali tem dono do terreno que está Resistindo para não fazer aquilo ali. Mas para você, para fazer o terreno dele, ele quer que faça o terreno dele e não faz a passagem ali. É errado. Bom, então aí a indicação, o pedido de providência verbal do vereador Evandro, a gente vai oficializar e encaminhar junto com a indicação, e o líder também fará o pedido diretamente, fará a reclamação para que possa ser atendida essa reivindicação. Não tendo mais nenhuma matéria a ser deliberada hoje nesse expediente, nem na ordem do dia, a indicação já aprovada. Vamos para assuntos gerais. Vereador Antônio Maria. Excelentíssimo senhor presidente, João Teixeira Ramos, primeiro secretário Geraldo Luiz, demais colegas vereadores, funcionários da casa, assistentes aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aí, voto de pesar à família de Eunice Miranda, dona Mimi, a mãe do nosso amigo Luizinho, tem aí grandes serviços prestados no nosso comunidade maranhense, e a família também de Adália Magalhães Brasil, pela perda essa semana dessas duas pessoas queridas na nossa sociedade. No mais, agradecer a Deus. Muito obrigado. Vereador Joaquim Rodrigues Sobrinho. Bueno, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma sessão, saudando aqui a nossa mesa diretora, falando em todos, do presidente e os dois secretários, nossos vereadores, companheiros, e também ao plenário que está aqui presente. Bom, então, a falar em limpeza de rego e água, foi uma boa bater isso aí que aconteceu ontem com a gente. Caraíbas, como já acabou de relatar ali no meu conterrâneo, o que foi acontecido ao ano passado, que foi nossa vitória. Nós estamos lá com 60 mil alevinhos de peixe, a lagoa segurou. Agora, ontem mesmo foi uma máquina para lá, para fazer a limpeza no riacho. E aí, teve um cidadão que abarrou no meio da estrada, aí até pai do meu gênero. Aí o menino chegou em casa nervoso e tal, eu falei, calma, não mexe com ele não, deixa ele quieto. Agora, só que, sabendo de nós, eu fui atrás deles lá, chegando no local, tinha mais outros que impediram, e que a gente já tinha mandado o pessoal da prefeitura limpar e fazer a limpeza geral. Aí chegando nesse dia do local, teve um que disse assim, você botaram lá 2 ou 3 carros de água longa do rio, de madeira, e tampou para poder passar e tal, e deixou.
Aí eu mandei os meninos da prefeitura tirar, falaram com o fiscal lá, ó, vai lá, tira e tal. Tiraram. Aí o dono da propriedade veio, falou pro rapaz, eu não vou falar com o bom não, mas ele foi errado e não me avisar. Falei, fala com ele, vai em casa. Ele veio à noite, ele veio, plantei sal na mão, como diz o ditado. Aí quando ele chegou, ele disse, ô meu amigo, tu sabe que o rio não é teu, não é de Zé Dionísio, não é meu sogro, não é meu, riacho ninguém se passa nela. E muito pior que eu te chamei aqui para tu pagar o que os rapazes fez lá. Porque a lei é essa. Você pagar que o riacho não é seu. E por outro lado, se a gente entrar com uma lei severa, você ainda tem que arborizar 15 metros de cada lado do rio. Você sabe que a lei é assim, então que já você fica nessa que da agora para frente a gente vai mandar limpar e fazer e você não vai pedir. Esse ficou, agora o outro ficou lá, a máquina mandei voltar embora. É até uma covardia a gente mandar, por falta de a gente chegar ao Ministério Público, requerer isso que ele pediu aí, requerer o Ministério Público ir lá e abrir que a propriedade dele sim. Agora o riacho, o rego, o lugar de passar água, não é dele. Eu reuni ele lá e falei, ó, você sabe que a rua é sua, é a rua de quem passa nela, a sarjeta é sua, a sarjeta é de quem passa nela, eu estou com a lei na mão, não é agora de vereador não, eu trabalhei de agente arrecadador com estrada há 45 anos, e mexendo com isso. Então a gente sabe que as leis são essas, meu filho. Então o resultado é esse. Eu acho que a sociedade também tem que nos ajudar, tem que aprender mais, porque a propriedade é dele. Agora, boca de rego, estrada de água, não se toca, não pode ser interditado. Então foi muito bom, Wander, entrar com essa ação, que aí, para o líder aqui ficar ciente, que não é só a dele, é de várias que tem. Que a de Caraíba, mais pendente ainda, que está lá com uma cadeia alimentícia, para daqui um ano, para muita gente. E que a lagoa, se Deus mandar chuva, a lagoa não pode secar. Por falta nossa, ela não pode secar, ela pode secar por falta da chuva. Agora, a falta do homem, eu acho que aí isso é covardia, nós deixar o riacho sem fazer a limpeza. Pois não, muito obrigado. Vereador Evandro Carlos. Senhor presidente, vice-secretário, subsecretário, vereadores, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, agradecer também aos colegas pelo apoio aí ao nosso pedido de providência, que é a favor realmente da comunidade do nosso município, principalmente água, que realmente é uma grande demanda desse século realmente, a questão de água. A gente tem a possibilidade de estar viabilizando esses canais para que as nossas aguadas permaneçam aí durante o período da seca cheias. Eu acho que é um dever nosso, então a gente está aqui nessa preocupação também, juntamente com o vereador Antônio Maria também, essa moção aí realmente, e a todas as duas famílias aí lutadas, e também questionar aqui do colega Orlando, porque nós tinha uma comissão semana passada instaurada nesta casa para a questão do Mãe Isabel, e que nós ficamos aí de reunir essa semana para ver realmente a demanda, como é que seria a obra, a questão das máquinas e tal, e aí nós não fomos comunicados, não sei se o vereador José Olimpo foi comunicado alguma coisa, então a gente ficou sem, algumas pessoas questionaram, e a gente aí sem um parecer, porque nós ficamos reunindo, inclusive o vereador pediu o telefone nosso, não entrou em contato. Então a gente, com essa preocupação, gostaria de saber realmente o que foi que aconteceu, como está o andamento das coisas, porque nós não fomos informados ainda do andamento da situação, se está parado, o que aconteceu. Então eu gostaria de saber aí do vereador Orlando o que resolveu, por que não entrou em contato com a gente, para a gente estar articulando aí, vendo o que poderia ser feito. O senhor já... Para continuar ou encerra aí? Eu encerro a resposta. Ok. Vereador João Almeida. Senhor presidente, primeiro secretário Leócio Luiz, segundo secretário Antônio Maria, colegas vereadores, funcionários dessa casa, Wilson, presidente das associações, Manel, Carlinhos, nosso amigo do Grama, lá da comunidade de Caraíba Torta, onde está acontecendo os impactos, e ele hoje vem nessa casa para ouvir de vossas excelências providências a ser tomadas, professores aqui também presentes, viu? Senhor presidente, o mês de outubro e o mês de novembro tem uma parceria do governo federal e do governo do estado e municípios. No mês de outubro se chama Outubro Rosa,
que é os exames, a campanha dos exames de monografia da mama, onde faz a prevenção. E no mês de novembro, é o Novembro Azul, que são continuidades dessa parceria, que geralmente faz a prevenção dos exames de próstata. Que todos os municípios realmente, e através da Secretaria de Saúde, abraçou essa causa. E o município de Paramirim, a Secretaria de Saúde não manifestou. Eu acho que é uma oportunidade no momento, que geralmente uma coisa muito preocupante, que geralmente a Secretaria de Saúde não se deu conta de realmente abraçar essa campanha que os outros municípios se pediam, abraçou a causa e vários exames realmente foram realizados nesse período. E Paramirim teve uma feira de saúde aí, um negócio importante, mas é uma questão que geralmente passou despercebido e que realmente um prejuízo muito grande, que a Secretaria de Saúde tem que estar alerta realmente para uma campanha de uma importância tão brilhante como essa, e realmente todos os municípios por onde eu estou passando daí, onde que você chega, em toda a localidade está lá, os cartazes, aconteceu o movimento, e geralmente Paramirim, onde que tem uma história da saúde, deixou realmente numa campanha tão importante passar em branco. Realmente eu acredito que a gente realmente hoje traz essa fala aqui hoje, e que realmente a gente precisa de respostas através do líder do executivo, porque realmente que não abraçou essa causa. O ano passado, lembro muito bem, não foi realizado aqui em Paramirim, mas levaram o pessoal para Brumado, não sei porquê, que teve esse transtorno de mover esse pessoal realmente para Brumado, mas que fez. E esse ano realmente, simplesmente, não abraçou uma causa tão importante. Muito obrigado. Então, senhor presidente, questão de ordem, aí é convocar o secretário de saúde para dar uma melhor esclarecimento, né? Aí na negociação. Nós vamos aguardar, eles fizeram a solicitação para o líder, né? O líder vai ver aí, qualquer coisa nós convidamos o secretário aqui para ver se esses problemas que realmente falta desenvolver, a gente trazer. O líder hoje mesmo deve ter essa resposta, e se algo não for satisfatório aqui, a gente convida e vamos seguir. Vereador Zé Olímpio Pereira Leão. Em primeiro lugar, bom dia a todos, senhor presidente, primeiro secretário-geral, senhor Antônio Maria, demais vereadores, pessoas que nos assistem nesta quarta-feira, que é uma sessão. Eu queria apenas reiterar um pedido ao nobre líder do prefeito na casa, sobre pequenas obras que deverão ser feitas ou necessitam ser feitas na comunidade do Pajeú. Isso a gente já cobrou aqui várias vezes. Tem uma estrada que liga os dois povoados, a Pajeú de cima e a Pajeú de baixo, que ainda trafega motocicleta. Até um atrasado, o carro está passado. Hoje é só motocicleta. Na primeira chuva tem moto que vai passar mais. Então a gente já pediu isso aqui várias vezes, entendeu? Uma coisa simples, é uma obra de arte que deve ser feita ali naquela estrada, que a gente chama de Estrada da Bandeira. Uma coisa simples de ser feita. As prefeituras, a gente sabe que hoje tem uma condição boa, né? Nós temos máquinas para isso, e é solicitar ao dedo do prefeito para que haja providência nesse sentido. Também, continuando sobre a comunidade do Pajeú, tem uma propriedade do seu Ildefonso, no final da propriedade, tem uma curva, tem um rio assim, uma curva, que ele necessita sempre tomar providência urgente. Teve um acidente recentemente com 2 motocicletas naquele ponto, e é um ponto que você não tem visão alguma. É próximo ao bar ali de Raul, onde tem festas semanalmente, o pessoal se diverte, tem outro bar do outro lado. Então é uma coisa simples de chegar ao proprietário, tentar de alguma forma negociar com ele, para que haja o abaulamento daquela curva, que está causando também transtorno na comunidade. E por último, em relação à comunidade do Pajeú, eu queria reiterar mais uma vez
para que a prefeitura faça a instalação do abrigo para colocar na entrada da comunidade. Já foi colocado na comunidade de São João, foi colocado na entrada da Loja Redonda, salvo engano, né, vereador? E a comunidade está cobrando. A comunidade que passou o ano todo no sol, agora vai passar a tomar chuva, se Deus quiser. Né? E essa comunidade vai ser mais uma vez prejudicada por um simples abrigo que ainda não foi colocado naquela entrada. Então, eu gostaria de reiterar esse pedido, reiterar de novo, porque já foi cobrado 2 ou 3 vezes por mim e, inclusive, por outros vereadores. A situação da Lagoa de Caraíbas, né, da Caraíba Norte, no passado, os proprietários já tinham autorização para fazer a roçagem manual daquela estrada. Quando chegava no período, passava as águas, a comunidade fazia essa limpeza manualmente e levava a prefeitura na nota, o prefeito então pagava. Então hoje, gente, não tem como, né, com a condição que hoje tem o poder público de várias máquinas, não tem como mais um esgotamento de uma lagoa daquela, né, não ter sido feito assim com maior rapidez. Eu acho que a prefeitura tem a condição, inclusive a prefeitura já demonstrou, né, que quer fazer, mas esse impedimento de um proprietário não pode prejudicar a comunidade inteira. A prefeitura tem meios para isso, já provou isso, e tem meios para isso, acho que deve colocar sim em prática, porque a comunidade não pode ser prejudicada. Uma água grande, importante, a gente fez até um fechamento, até com outro, acho que uns 4 anos atrás, né, e a comunidade necessita realmente que essa lagoa receba a quantidade de água suficiente. Juntando as palavras do vereador Antônio Maria, acho que é importante nós frisarmos a importância dessas 2 senhoras que faleceram essa semana, né, a dona Nini, de Santo Antônio, a pessoa, né, que na comunidade só deixou bons frutos, né, uma pessoa íntegra, e morou em São Paulo, lá tinha uma pensão em que hospedava muitas pessoas aqui de Paramirim, né, constituiu uma família, filhos, né, realmente muito bem criados, importante na nossa comunidade, assim também com a Dona Dália, Dora, né, do Coronel Francisco Brasil, uma pessoa que também foi muito importante para a nossa comunidade. As pessoas realmente precisam constar nos autos dessa Câmara, uma homenagem que nós fazemos nesse dia de hoje, e realmente prestar votos, né, de solidariedade e condolência para essas famílias que realmente, pessoas importantes da nossa comunidade que faleceram e foram inclusive sepultadas no mesmo dia. Então, no mais, era esse simples expediente que gostaria de trazer esse dia de hoje e voltar à questão dos abrigos das comunidades e das obras que deverão ser feitas na comunidade de Bajeú e também da Caraíba Toca em regime de urgência, porque no início agora do período chuvoso ainda há tempo para isso. Quando começar a chover, Deus queira que comece logo. Ano retrasado choveu em outubro, no ano passado choveu em novembro, esse ano novembro já está passando. Então, realmente, há necessidade de fazer logo para que não prejudique a comunidade. Muito obrigado. Vereador Antônio José Rodrigues. Vereador Raimundo Marcelo. Orlando Flores Silva. Senhor presidente, Teixeira, Leói e Antônio, cumprimentar a minha diretora, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, plenário aqui presentes. Agradecer a Deus também por nos permitir aqui, com saúde, mais uma sessão. Mas, senhor presidente, antes de iniciar minha fala em relação aos questionamentos e os assuntos que me tocam no dia de hoje, o que vem nos chamar a atenção, a gente sempre tem falado isso aqui nessa casa, da crise que vem atingindo nosso país e principalmente as prefeituras, a que mais sofre, né, que está na ponta. Eu estava vendo aqui uma reportagem no G1, né, que disse o seguinte: 15 prefeituras do oeste da Bahia param por falta de verbas. A crise bateu a porta das prefeituras do oeste da Bahia. Nesta segunda-feira, 16, de acordo com a União dos Municípios do Oeste da Bahia, o MOB, 15 prefeituras param suas atividades administrativas por falta de recursos. De acordo com o G1, a paralisação deve acontecer até quinta-feira, dia 19. Os pequenos municípios estão sem capacidade de pagar as contas, diz a representante do movimento, Érica Seixas, coordenadora da UMOB.
ela diz que 15 cidades vinculadas ao MOB estão paradas, a exemplo de Angical, Bananópolis, Barra, Banquirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, famosa do Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães, que me chamou a atenção, a arrecadação que era aquela cidade ali, né, das Barreiras, e você vê que está na crise também. Mansidão, Muqueiro do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Vanderlei. Ainda conforme a coordenadora do MOB, a paralisação deve atingir setores internos da administração do município, sendo mantidos serviços essenciais. Ela também informa que a mobilização conta com o apoio das associações dos municípios do Vale do São Francisco, Amavale e da União dos Municípios da Bahia, UPB. Então, eu deixo esse texto aqui para a gente fazer uma reflexão de como as coisas andam, entendeu? E não é menos, os municípios estão nessa situação difícil. Agora, volto a falar, graças a Deus aqui em nossa cidade, mesmo com essa dificuldade, os setores ainda continuam funcionando, entendeu? Não há admissão de funcionários, o comércio ainda está sendo em dias, porém às vezes atrasa um pouco, mas sempre com responsabilidade. Então, eu quis trazer essa mensagem para refletir o quanto as coisas, como está sendo ruim para a administração dos municípios. Mas, voltar a falar, para Mirim, graças a Deus, a gente ainda está indo em caminho no rumo certo. E no mais, também gostaria de dizer que sobre os assuntos que foram questionados nessa liderança, que na sessão passada houve uma indicação desse vereador que fala em relação à preocupação com a ponte do Boqueirão, né? Inclusive a gente encaminhou um ofício, essa casa encaminhou um ofício para a Câmara de Livramento e posteriormente ao Poder Executivo de Livramento, para tomar providências em relação à ponte do Boqueirão, que dá acesso à comunidade do Boqueiro. Mas ontem eu fui informado, através da assessoria do prefeito, que essa questão, senhor presidente, graças a Deus foi resolvida. E a parceria do município de Paramirim com a empresa mineradora Rocha fizeram um pacto, um consórcio, e que estão tomando as providências. Vai ser uma ponte de concreto, não é de madeira, uma coisa que suporta várias toneladas, entendeu? Então, menos um problema, essa casa sempre preocupada, mas hoje também traz essa solução, essa resposta para essa casa, para os colegas vereadores e para toda a sociedade de Paramirim. E sobre a questão da comissão, o vereador Evandro, eu quero ter pedido desculpa à comissão, porque na verdade faltou um comunicado dessa liderança, não houve uma agenda com o seu prefeito. Onde eu consegui falar com ele foi no sábado, e aí ficou na segunda da gente reunir a comissão. Só que no domingo de manhã o prefeito já me ligou dizendo que não haveria nem necessidade, porque o caso já estaria resolvido. Então, agora faltou eu na segunda-feira comunicar a comissão, mas estou pedindo desculpa à comissão por essa falta de comunicação, que seria ontem. Mas o que eu tenho a dizer aos senhores, à comissão e a essa casa e a sociedade Paramirim, que graças a Deus os trabalhos do bairro Mãe Isabel já retornaram. As máquinas chegaram ontem, de uma parte, a outra está chegando, e o município, juntamente com a empreiteira que vai executar a obra, firmou um pacto onde a firma se comprometeu a terminar 100% da pavimentação do bairro, mesmo sem os recursos ainda ser depositado para sua conta. Porque a gente sabe que isso vai ser depositado de acordo com o andamento da obra. Mede, a Caixa autoriza a liberação do recurso. Mesmo sem essa forma, nós sabemos que é parcelado, mas a empresa achou por bem, ela mesma, com seus recursos próprios, terminar a obra, entendeu? E aí, posteriormente, ela vai recebendo da Caixa Econômica. Então, essa é a notícia que eu tenho que passar nessa casa, para a comissão, para os vereadores, e que, graças a Deus, o pessoal está satisfeito com o reinício das obras, e essa é a mensagem. Eu só gostaria de perguntar ao colega, que ontem foi informado que Vossa Excelência esteve no bairro reunido com a comunidade, passando algumas informações. Confere ou é conversa da população? Confere.
Não, mas aí foi pessoalmente. Não, mas eu entendo que a conversa que houve na comunidade foi que Vossa Excelência estaria dando o retorno, justamente o retorno que deveria ser dado à comissão. Eu acho, me desculpe Vossa Excelência, que Vossa Excelência agiu de má fé com a comissão. Mas agiu de má fé com a comissão, porque assim, o presidente dessa casa, confiando na gente, indica aí 3 nomes para acompanhar o caso. Então, Vossa Excelência, no domingo que houve um retorno do senhor prefeito, deveria ter informado a comissão para que a gente tenha pelo menos respostas, porque senão não vale a pena, presidente, participar de comissão. Você participa da comissão e de repente uma pessoa da comissão toma parte de toda a situação, não passa nenhuma informação aos demais. Inclusive ontem à noite, quando soube, liguei até para o vereador José Olinto perguntando a ele se ele teria sido comunicado, mas talvez meu telefone poderia não ter, às vezes o número, às vezes chama, a gente não atende e tal. Então perguntei ao vereador José Olinto se ele teria sido informado dessa conversa. E ele imediatamente disse que não. Então eu assim não estou aqui preocupado com questão de eu não estive presente, ou até porque mas eu acho uma questão de descenso por parte, se existe uma comissão nomeada pela presidência da casa, o que acontecer deve ser compartilhado, para que a gente possa ter as respostas. Para quando ontem à noite, por exemplo, no Colégio Ulisses, alguns moradores me indagaram sobre a situação, não soube responder, mas por que está acontecendo? Não, porque o vereador fulano tal estava lá reunido com a população, batendo um papo, falando sobre a chegada das máquinas, o reinício das obras e tal. Então, é uma coisa assim que alguém da comissão toma paternidade numa situação, simplesmente ignora os membros desta comissão, e realmente é um descenso com os membros. Eu realmente confesso que eu fiquei muito chateado, e das próximas vezes que for nomeado para fazer parte de comissão nesses moldes, eu não mais gostaria de fazer um papel de quê? De besta. E eu não gostaria de ser tratado dessa forma. Então eu acho que a gente deve compartilhar as informações. Esse individualismo com as coisas, isso é uma coisa mesquinha, pequena, que não combina com homens públicos que defendem a população, até porque as decisões dessa casa ela não é individual, ela é coletiva. Então eu acho que a gente tem que ter essa postura quando fazer parte de comissões. Toda vez que faz comissão nessa casa, nesse sentido, que o vereador faz parte, não tem uma harmonia. A Vossa Excelência nomeou uma comissão aqui nesta casa para resolver o problema do campo de futebol, aquela época que foi do menino de Montão, que foi. Aí não se reunia, não se tomava decisão, o vereador chegava com uma decisão só. Aí passou. Desta vez, novamente, acontece o mesmo fato, e um fato até mais grave, que envolveu a Câmara, Vossa Excelência nomeou uma comissão, e que essa comissão foi desfeita por uma atitude individualista do membro desta casa. Então fica aqui meu ato aqui, a minha palavra de realmente desconforto, entendeu? Falta de atenção, e realmente um ato assim, muito pobre, mentalmente falando, culturalmente falando, desse vereador, que agiu desta forma com os colegas. Muito obrigado. Eu agradeço o colega pela intervenção e dizer que tive a comunidade ontem, não oficialmente representando a Câmara, e sim o próprio vereador foi convidado por alguns moradores. Então ali eu acho que eu não comuniquei aos colegas porque fui convidado por alguns moradores, amigos. Não foi nem um bate-papo. Estava simplesmente defendendo a casa de residência de um amigo. E aí onde é que aconteceu? Que alguém disse que o vereador estava lá discussando, não, acho que aí, desculpa, mas omitiu, né? E eu acho que oficialmente eu estou dando a resposta à comissão aqui. Eu acho que o papel do vereador é esse. Então eu estou justificando aqui hoje na casa, então, na instituição. Então, penso que acho que o vereador não entendeu, mas eu estou dando a resposta oficialmente do que houve, certo? Não foi, ontem eu estive lá oficialmente, não fui orientado oficialmente nem pela casa nem pelo executivo. Foi uma decisão própria do vereador a convite da própria comunidade e alguns moradores da comunidade. Então, se mais uma vez, se o colega não se sentiu satisfeito com a minha resposta, minhas ligações, eu estou pedindo por tanto e pedir desculpa. O erro é humano, mas jamais faltou fidelidade com a casa e nem com os colegas. Na minha opinião,
Dando continuidade, senhor presidente, quero aqui também, na minha fala, dizer que hoje ia dar entrada nessa casa aqui, o senhor executivo pode mandar para aqui hoje a relação das ruas que vão ser contempladas com aquele financiamento que essa casa aqui aprovou, entendeu? Então o senhor prefeito estava enviando para essa casa aqui, nas próximas sessões, relação de todas as ruas, entendeu? Que vai ser beneficiada com aquele financiamento que essa casa aprovou, inclusive região de Caraíbas. Então, mais uma vez, o prefeito demonstrando assim um ato de lealidade, um ato de clareza nas coisas, e essa casa vai ter conhecimento das ruas que vão ser pavimentadas com o empréstimo que essa casa concedeu ao município. E no mais, gostaria de juntar o vereador Antônio Maria, e volto a pesar aí a família Dona Nini, Dona Dália, duas senhoras que já foi dito aqui pelos colegas, de grande nome, que prestou grande serviço, e seus filhos e família continuam prestando aqui na nossa comunidade. Então, gostaria também de registrar, junto a esses vereadores que antecederam a minha fala, em relação a isso. E no mais, agradecer a Deus e que, com fé em Deus, as coisas vão andando e vão dando tudo certo. Muito obrigado. Só uma palavrinha sobre lá, não pode ser pessoal, sem microfone. É lá da ponte do Buqueirão. Nesse caso, então, vai ser construída a ponte do Buqueirão e as demais, que são 3 pontos, né? Hoje a convênio é para todos, né? Entre o município de Paramirim e o município de Livramento. Né? E a empresa lá? A Rocha Bahia. Bom, eu confesso que nesse momento aqui eu até senti assim, realmente não foi bem o vereador Orlando falou nesse sentido, não foi. Realmente faltou um pouco de companheirismo, faltou um pouco de atitude dentro daquilo que foi tratado aqui dentro dessa casa. Eu tenho um prazer enorme de convocar os senhores para fazer parte dessas comissões, para chegar nos locais e ter, porque todos têm sua representação, mas mesmo quando o vereador chegou lá sozinho, que se fosse tratar desse caso, abstivesse desse caso, deixasse para tratar, falar, não vou comunicar com os demais que nós vamos tratar disso aqui agora, não procurasse individualizar, porque a coisa, não, mas desse lado não pega bem. Não pega bem, tanto é que a gente aqui quer viver em harmonia aqui dentro, e aqui cada qual tem a sua parcela de representatividade, não tem nada que muda, cada um tem realmente a sua simpatia, a sua forma de ser, mas quando tenta algo assim, fica parecido que avançou o sinal, que tentou tomar a paternidade da coisa, deixar os demais que estavam junto na luta, desprestigiou os colegas. A realidade, a palavra é essa, desprestigiou os colegas. Eu peço aqui que não deixe acontecer essas outras coisas, porque isso traz constrangimento dentro da harmonia que a gente está levando a essa casa, da forma que todos estão aqui. E quando forma a comissão, então são todos por um e por todos. Ali dentro daquele conceito de para informar, vamos todos, vamos discutir, vamos todos, vamos fazer, porque quando você vai, às vezes, dá a impressão realmente, e a vida pública, política, ela é assim. Ela não tem outra coisa, outro julgamento, a não ser esse. E é esse o julgamento. Se fosse o vereador Evandro que fosse, o julgamento era esse. Se fosse o vereador Zé Olinto, era esse. Se fosse qualquer outra comissão, era esse. O senhor também estaria, de certa forma, da forma como ele está desapontado. E eu também. Eu confesso que tenho muito respeito pelo senhor, na confiança das atribuições que essa casa tem feito muito bem, tem sido muito bom, bem elogiado aqui pelos colegas na sua atitude, mas infelizmente eu não poderia também dizer que o senhor foi certo nessa parte, porque nós convocamos uma comissão e de fato nenhuma notícia poderia ser dada de modo isolado. Não, porque aí basicamente desaparece as outras figuras. Então o senhor pediu desculpa, eu também peço desculpa aos senhores vereadores. Eu convoco aqui, eu não sou maior do que ninguém aqui, muito pelo contrário, só sou um coordenador de sessão, todos são na mesma condição, na mesma qualidade. Agora, quando parte para fazer unidos, ao dia que for uma individualidade, no caso, cada um vai no campo, faça o seu trabalho, mas nesses casos que a casa destina uma comissão, é uma comissão da casa, somos todos nós que estamos
engajado nesse trabalho. Então não pode individualizar, porque gera constrangimento. Isso é para todos nós aqui assim. Porque por uma questão ou outra que alguém convidou, ou deixar, ou até com uma certa malícia de um eleitor qualquer, cria um impasse com um colega, tá certo? Então eu gostaria que não deixasse mais isso acontecer quando a gente convocar uma comissão aqui, para não quebrar a harmonia que tem nessa casa, para não tirar de um com o outro, fica essa diferença, esse arranhão que realmente deixa. Até porque, presidente, a comissão representa a Câmara. Isso, é isso. E é por isso que eu estou fazendo um pronunciamento. Eu estou aqui defendendo a casa, que são todos. É o povão e nós aqui. Tá certo? Então é dessa forma, me desculpem a minha franqueza, mas a minha simplicidade é bem maior do que tudo na vida para que as coisas cheguem dentro de um entendimento melhor. Tá certo? Então, vamos tocar, vamos simplificar, vamos harmonizar, vamos continuar. E deixa essas coisas de chegou, se não tem ninguém, vai lá e faz seu trabalho, faz sua luta, vai, tudo e tal. Mas é um assunto que está envolvendo a casa, que está envolvendo, que foi destinado, chame o colega, ou avisa, ó, alguém tocou, ó, vamos tocar nesse assunto juntos. E isso aí lhe dá o quê? Um crédito de confiança maior, dá um crédito de fidelidade à função, dá uma alegria para o colega lhe reconhece muito mais como uma pessoa que realmente bateu certinho na coisa. Então é melhor para todos. Não estou aqui dando lição de moral nem nada, não me vejo, não tenho como isso, mas é pela própria experiência de ter aqui passado tempos em que era uma rivalidade muito grande aqui dentro e que só trazia prejuízo porque era discutir pequenas coisas. E hoje essa casa discute na coletividade, fica um processo muito maior, muito mais lucrativo para a sociedade, e a harmonia, que não tem preço, fica dentro dessa casa gerando frutos e ações positivas. Vereador George Luiz. Senhor presidente, segundo secretário, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistentes que faz presente, também primeiro agradecer aqui a Deus por estar aqui com vocês. E diante das colocações aqui que eu achei muito importante, eu não ia nem comentar, mas diante das colocações do colega, eu queria dizer o seguinte, que ontem desloquei a primária para resolver um problema na Secretaria Federal, e retornando, cheguei bem na hora que estava aquela chuva, falta de faixa de quase 1h da tarde, e quando foi à noite, sempre eu frequento uma casa de um amigo, aí chegando lá eu vi o pessoal comentar. Aí eu primeiro informei, informação que tem um foguetório, muita coincidência, um foguetório, e um líder dessa casa está presente lá no bairro, como Vossa Excelência da Comissão citada. Eu acho que, como vereador, realmente tem o respeito da liderança, tem os pós e contras, porque a liderança às vezes sofre também porque é cobrada demais. Mas a liderança também tem uma vantagem muito grande, porque tudo que acontece, ele sabe também que é todos nós, e pode, às vezes, chegar aqui na frente para fazer até o seu trampolim político, isso é normal, em qualquer situação, mas eu acho que o vereador não pode fazer nesse sentido. Mas se é uma comissão que foi, inclusive, quando eu era questionado nas ruas como estava a situação do Isabel, eu simplesmente falava, ó, a condição é essa, explicava mais ou menos o que está acontecendo, e que tinha uma comissão nomeada pelo presidente dessa casa, representando os vereadores, juntamente com a comissão do bairro Isabel, que está discutindo a situação. A hora que eu tiver realmente o depoimento da comissão, eu posso passar vocês com um andamento nesse momento. Mas aí, como eu vi ontem, o fogatório foi esse, me informaram que foi porque começou as obras do bairro Isabel, essa informação. E um dos moradores falou comigo assim, foi o vereador tal que fez isso. Então, está com notação, lá, inclusive, falou o nome do líder dessa casa. Foi o fulano de tal que fez isso aí. Eu falei, equivocadamente, não foi nenhum vereador que fez isso. Isso aí está tendo um equívoco. Responder dessa maneira, sem atingir quem quer que seja, porque a verdade tem que ser dita. Eu acho que a verdade prevalece em qualquer situação. Então, eu acho que o vereador realmente deveria, antes de iniciar a sessão, convocar aí os colegas da comissão, explicar a situação, para depois no plenário realmente falar, mas depois que foi questionado pelo vereador da comissão, é que o vereador se manifestou. E eu acho que ele tem as suas também, estudo de direito, suas dúvidas,
Mas eu acho que aí, como o presidente dessa casa muito bem colocou, eu acho que a gente tem que ter uma autoridade nesse sentido. Eu queria, até depois da sessão aqui, ter uma reunião à parte com os colegas vereadores sobre um questionamento, que eu acho que tem que ser diretamente com a casa primeiro, e aí uma posição desse vereador, para ter uma reunião depois da parte com todos os colegas, se for possível, quem quiser estar presente. Eu acho isso importante. Porque a coisa pública é acima pública, é direito de todos, o direito do cidadão tem. Então eu queria parabenizar aqui o vereador que faz parte da comissão por ter tido essa coragem, com a coragem de falar a verdade. Então acho que a verdade é o que estou ficando aqui agora, a gente tem que ter e manter a postura. E acho que o vereador, o presidente dessa casa, ou o líder dessa casa, falhou. Infelizmente a explicação não é convincente para nenhum de nós, não sei algo, mas para mim também não foi convincente até agora. Eu queria também esperar teu líder chegar, que eu tenho umas delegações a cobrar mesmo, que ficou. Eu queria ter cobrado o líder dessa casa, que eu fui hoje no telefonema daquela cidade da rua que eu citei, da rua Maciel, onde estive aqui presente com os moradores, e estava faltando 3 lâmpadas e até o momento ainda não fui colocado tudo ela. Eu falei que hoje na Câmara eu ia ter a resposta do prefeito. Peço a Vossa Excelência, eu sei que a demanda é muito grande, mas que tomasse essas providências e ver como é que está o andamento também. Outro questionamento, não vi, não posso provar, mas um questionário, e a gente tem que cobrar aqui na casa direto, uma fiscalização maior do rio, da rua. Final de semana está um movimento grandioso, espetacular, que está gerando renda para esse município, mas precisa organizar mais. O secretário já levantou a questão, precisa de mais organização. Inclusive, ontem eu passando por lá, até fiquei satisfeito quando eu vi que está limpando lá a ação da represa, tirando tanto entulho que você precisa ver a quantidade de carrua, de material orgânico que está tirando, quantidade absurdas. Mas eu vi, falei que eu perguntei, não, porque está tirando por várias caçambas aqui para ele, achei importante isso. Agora, uma coisa que me informaram, que tinha pessoas despidas nos finais de semana, à noite, naquele dia. Então eu acho que precisa ir uma providência, a polícia militar, marcar presença lá naquele local, porque com esse calor intenso, a frequência está sendo grande demais. Então nada da polícia militar fazer umas rondas ali, e colocar uma placa lá, que eu achei importante, colocar uma placa, proibir amarrar animais aqui, lavar animais nesse local, em toda a área do rio. Isso aqui é importante. E educar as pessoas, colocar gente capacitada da prefeitura para estar orientando as pessoas. Principalmente no final de semana, quando chega várias pessoas de outros municípios, não têm conhecimento, entregar uma sacolinha para tirar o lixo, coloca aqui, coloca os tambores, vamos organizar. Eu acho que precisa isso. Isso é uma coisa simples, pequena, que tem uma grande solução. Queria também aqui deixar, juntar com os colegas vereadores, o voto pesado dessas 2 famílias deputadas, que é a família aí do nosso amigo popular, Dona Luzinho, que lá teve a sua mãe, e também Dona Dara. No mais, pedir desculpa aos colegas se a minha colocação aqui foi impertinente, mas eu acho que a gente tem que esclarecer. O esclarecimento vai o vereador teve também na honra de pedir desculpas, se errou, isso a gente tem que falar. Muito obrigado. Bom, gente, eu acho que o parlamento é isso, são os debates, são as ideias que realmente entram em confronto aí, conhecimentos que a gente adquire, experiência também, muito mais. Aqui ninguém sabe tudo não, estou aqui há 23 anos, ó, cada dia eu aprendo uma coisa nova, cada dia eu vejo algo novo, cada dia eu coloco na minha vida alguma coisa para que eu possa andar com retidão na minha vida. Embora somos humanos, realmente erramos bastante, mas procuramos acertar mais do que errar. Quero aqui agradecer a todos pelas suas preocupações, pela forma como nos ajuda a conduzir essa sessão, a trazer aqui os anseios do povo. Agradecer aos assistentes que nos acompanham nessa manhã de trabalho. Seria muito bom que esse plenário estivesse cheio direto, mas muita gente trabalha, luta e corre atrás realmente do dia a dia, que não é fácil, e a gente entende. Mas acredito eu que muitos sabem que a forma como nós temos conduzido essa casa é com muita responsabilidade, com muita humildade e de forma que realmente temos feito aquilo que o município tem condição de bancar, de fazer e de desenvolver. Se realmente o município já tivesse feito tudo que essa casa tem apontado, eu acho que faltaria pouca coisa, mas a cidade, cada dia que você faz um pouco, a cidade cresce também, então sempre abre necessidades e coisas para ser feitas, né?
E é assim a vida é assim, quanto mais você ganha, mais gasta, quanto mais você cresce, mais quer crescer mais, e é natural. E dessa forma é que a gente vai tocando os nossos trabalhos, nós vamos levando. Quero aqui dizer aos senhores que realmente é aqui discutir, espero que não me leve a mal o vereador Orlando Flor, o líder, da forma, os demais. É uma forma simples que eu tenho, nós somos muito retos assim, nas coisas, quando tem nós temos uma responsabilidade grande, e quando um de nós desgarra, não é aquele sozinho que se desgarrou não, é a Câmara. E a Câmara, ela leva pau de todo lado, porque um vereador fez isso ao vereador da Câmara. Que Câmara é essa? Que vereador é esse e tal? Então, eu peço assim, para ter os cuidados, porque aqui dentro, a gente, unido aqui, a gente pode fazer muita coisa, mas um discutindo aqui, outro ali, isolado, nada sai, as decisões não vingam e a população realmente fica em prejuízo, e também a harmonia, a amizade, a confiança acaba não existindo. Mas é tudo para se consertar, é algo que está ainda decorrendo, então eu espero que, se necessitar da comissão, eu pediria que não se desfizesse, até mesmo porque é uma comissão que já teve um contato aqui, vários contatos com o povo lá, então não ficar bem assim, que assim necessita outra vez, a comissão não, reúna, conversa, e onde há erro, acerto, conversa e mostra em tudo que realmente é tudo pelo bem da comunidade. A gente quer que a comunidade seja assistida, quer que ela venha, mas que tem, essa casa está representada pelos senhores. Eu aqui simplesmente só estou para coordenar, tocar o trabalho, e naquilo que eu estou de fora, estou com a cabeça mais fria, estou com o olhar mais aguçado na coisa, eu posso até dar uma orientação como um companheiro, não como superior a ninguém, que ninguém é. Todos temos o nosso jeito de ser, a nossa forma de agir, mas procuramos sempre agir dentro daquilo que é mais harmonioso. É dessa forma que a gente vai tocando a nossa sessão, vai tocando os nossos trabalhos. Agradecer a todos pelos trabalhos que trouxeram nessa casa, as indicações, solicitando. Nós vamos encaminhar aqui o que foi aprovado ainda hoje. Quero dizer que foi o ofício que foi ingressado nessa casa, a gente encaminhou para Livramento também. Eu acho que o resultado veio rápido, até nós também tivemos rapidez. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então quero encerrar aqui registrando o voto de pesar às famílias de Dona Eunice Miranda, Dona Nini, de Dona Dália Magalhães Brasil, realmente senhoras importantes, pessoas que já foram ditas aqui, a importância da sua vida, na forma como contribuíram para que a nossa sociedade tivesse realmente uma condição melhor. Dona Nini realmente foi muito bem lembrada da pensão, que muitos caminhoneiros daqui paravam lá e ficavam naquelas épocas bem antigas e perigosas que São Paulo era, apesar de hoje estar mais, mas ali para caminhoneiros era bem perigoso, porque realmente a gente veio falar que o ajudante dormia em cima da carga do carro. Então era para estar olhando para não ser saqueado as cargas dos caminhõezinhos que iam. Então tem uma família minha, meus irmãos são caminhoneiros. Alguns começaram assim, viajando como auxiliar, chamava ajudante de caminhão. E era dificuldade mesmo. Tinha um hotel chamado Hotel Viaduto, lá para o lado do Braz, que era onde concentrava, e volta e meia eles contavam casos assim, de saques, de alguns marginais que se aproximavam e realmente se uniam ali os caminhoneiros para se defenderem. E Dona Nini tinha uma pensão que dava apoio muitos dos caminhoneiros e pessoas daqui que iam, mas Luizinho, o seu esposo faleceu. E Dona Dália, aquela figura bacana, humana, nunca vi na minha vida, eu, criança, participei muito, nunca vi na casa de Dona Dália algo assim, ela receber mal alguém ou ter qualquer coisa que ela não abrisse as portas, que não colocasse um café reforçado na mesa, que não oferecesse a hospitalidade das pessoas. Dona Dália era uma pessoa muito bacana nisso. A exemplo que a gente fala aqui de Dona Neca, que tinha assim, ela não chegou a ser isso pela vida e a forma como, mas uma pessoa bacana. Dona Dália não tinha atrito, não tinha confusão, você não via nada. Sempre sorrindo ali, uma senhora com uma família numerosa e uma casa bastante frequentada.
Então é uma pessoa também que tem, nós temos que registrar isso aqui, temos que fazer essas homenagens, porque essas pessoas deixaram um bom legado, um exemplo de vida. E há de nós que a gente conseguir alcançar tudo isso que esse povo foi deixando de forma assim bacana, que os velórios foram cheios, demonstrando quantas pessoas eram importantes. Então essa casa tem o dever e a obrigação de notificar também essas coisas, porque realmente faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Então, estou encerrando aqui essa sessão, convocando a próxima para a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir, no mesmo horário. Que Deus abençoe a todos. Espero que a chuva